O homem é mais disposto a contentar-se com qualquer coisa que o iluda do que a procurar a verdade. O mais importante na vida não é a posição que ocupamos, mas a direção para a qual nos movemos. É melhor ser temido do que ser amado se não puder ser ambos. Quem tenta conquistar o bem pela força se torna o mal que não queria. Os homens devem ser ou acariciados ou eliminados, pois se vingarão de ofensas leves, mas de ofensas graves não poderão. Os homens esquecem mais rapidamente a morte do pai do que a perda do patrimônio. Os homens são tão simples e obedientes às necessidades presentes que quem engana encontrará sempre alguém que se deixa enganar. Os homens, em geral, julgam mais pelos olhos do que pela inteligência, porque todos podem ver, mas poucos compreendem o que veem. Os homens devem ser estimulados não pelos benefícios que recebem, mas pelas injúrias que lhes são feitas. Onde há grande poder, há grande ingratidão. Os fins justificam os meios. O que é feito não pode ser desfeito. Os homens prudentes sempre tomaram por caminho seguro a escolha daqueles que se opuseram às novidades do que a dos que as receberam. Nunca se deve permitir que um tumulto chegue a desenvolver-se para poder eliminar um inimigo, porque depois já não se o faz por precaução, mas por vingança. O tempo é mestre de todas as coisas. O príncipe que confia inteiramente em suas forças militares esquece-se de Deus. Eu quero que ele seja mais devoto, porque, quanto menos confiarmos em nós mesmos, mais confiaremos em Deus. O desejo de conquistar é muito natural e comum, e sempre que os homens conseguem fazer isso com facilidade, são sempre louvados, nunca criticados. Os homens mudam de governante voluntariamente, esperando beneficiar-se com isso. Isso é um erro, pois governantes sempre têm em mente os seus próprios interesses. É melhor ser impetuoso do que reservado. Aqueles que pela primeira vez são líderes devem ser prudentes, para que sejam conhecidos não por serem presunçosos, mas por serem sóbrios e prudentes. Os homens de pouco juízo se contentam com o que acontece, e os de muito se preparam contra o que acontece. Onde há grande poder, há grande ingratidão. Os homens tropeçam menos nas montanhas do que nas pedras pequenas. Os homens são tão simples e tão submissos às necessidades do momento, que quem os engana sempre encontrará alguém que se deixe enganar. Os homens de bom senso só devem escolher aqueles que não apresentam perigos de destruição na adversidade e que, na hora da paz, são benéficos para eles. Os homens devem ser instigados, não pelo bem que se faz a eles, mas pelo mal que se lhes faz. O melhor modo de ser bem-sucedido é agir sempre como se fosse impossível fracassar. Os homens prudentes sempre tomam como caminho seguro a escolha daqueles que se opuseram às novidades, em vez daqueles que as receberam. É mais fácil suportar a morte sem pensar nela do que suportar o pensamento da morte sem morrer. Os homens devem ser estimulados, não pelos benefícios que recebem, mas pelas injustiças que lhes são feitas. Nenhum Estado pode ser seguro, a menos que sejam suficientes asseguradas a dois tipos de inimigos: os que estão fora e os que estão dentro. O homem prudente deve sempre seguir o caminho traçado pelos grandes e imitar aqueles que, por muitos anos, alcançaram grandeza. Os homens são menos cuidadosos em prejudicar alguém que se faça amar do que alguém que se faça temer. Aquele que é causa de destruição para um outro não pode pretender conservar-se a si próprio. Os homens prudentes devem seguir sempre os mesmos caminhos, de modo que, se por um lado a fortuna muda, por outro o nosso modo de agir permaneça constante. O amor termina onde começa o medo, e o medo termina onde começa o amor. O mesmo se dá com outras paixões que são contrárias entre si. Como é perigoso liberar um povo que prefere a escravidão. Eu creio que um dos princípios essenciais da sabedoria é o de se abster das ameaças verbais ou insultos,